Imagine estar presente no instante em que o céu escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A morte de Jesus não foi apenas o fim de uma vida extraordinária, mas o início de eventos que mudariam o destino da humanidade para sempre. Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquele momento e nos dias que se seguiram? Hoje, você vai descobrir as 7 coisas mais impressionantes que aconteceram após a morte de Jesus. Eventos que continuam ecoando na história até hoje. Prepare-se para uma jornada ao passado que vai transformar a sua perspectiva. Bem-vindos a esta incrível viagem no tempo, onde iremos explorar os eventos marcantes que ocorreram logo após a crucificação de Jesus. Se você é apaixonado por história, mistérios e o impacto profundo da fé, este vídeo é para você. Antes de começarmos, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nossas atualizações semanais. Compartilhamos histórias e reflexões que podem transformar a sua vida e ajudar você a compreender o mundo de um jeito único. Vamos juntos desbravar os mistérios do passado e entender o que eles significam para o presente. Poucos momentos na história foram tão cheios de significado quanto aquele que cercou a morte de Jesus. Os evangelhos narram com detalhes impressionantes os acontecimentos sobrenaturais que seguiram sua crucificação, como o terremoto e o céu escurecido. Mas além do que os olhos viram, havia mensagens profundas por trás de cada evento. Como Mateus escreveu, eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27:51. Hoje, vamos desvendar essas mensagens ocultas, explorando as 7 coisas que marcaram a história para sempre. Prepare-se para uma imersão em uma época repleta de mistérios e revelações. Nesta jornada, você verá como os eventos narrados nos evangelhos não apenas impactaram os seguidores de Jesus naquela época, mas também trouxeram significados que continuam ressoando hoje. Cada acontecimento, desde o rasgar do véu até as testemunhas que clamaram ter visto Jesus após sua morte, nos convida a refletir sobre o poder da fé e da redenção. Vamos explorar juntos essa narrativa que transcende tempo e espaço, mostrando como o plano divino moldou a humanidade. Este vídeo não é apenas sobre história, mas sobre significado. Ao desvendarmos cada um dos 7 eventos, mergulharemos em uma mistura fascinante de fé, ciência e mistério. Por que o céu escureceu? O que significava o véu rasgado? E como a ressurreição desafiou tudo o que se sabia sobre a vida e a morte? Como disse João, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Essa promessa mudou vidas. E hoje vamos descobrir como ela começou a tomar forma. No momento exato em que Jesus entregou seu espírito, algo assombroso aconteceu dentro do templo de Jerusalém. O véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo foi rasgado de cima a baixo. Esse não era um simples pedaço de tecido. O véu tinha cerca de 18 metros de altura e simbolizava a separação entre Deus e a humanidade. O fato de ele ter sido rasgado de cima para baixo demonstra que foi algo sobrenatural, uma ação direta de Deus, como está escrito em Mateus. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mateus 27:51. Esse foi o primeiro sinal de que algo grandioso estava sendo realizado no plano divino. O significado do véu rasgado vai muito além do impacto visual. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso apenas uma vez por ano, levando sangue como oferta pelos pecados do povo.
O rasgar do véu simbolizou o fim dessa separação e a abertura de um caminho direto para Deus, sem intermediários. Era o início de uma nova aliança, como descrito em Hebreus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 e 20. Agora imagine o impacto desse evento para aqueles que estavam no templo naquele dia. Os sacerdotes, acostumados a seguir rigorosamente os rituais, viram a barreira simbólica e física entre Deus e o homem ser destruída em um instante. O terremoto que acompanhou esse momento apenas reforçou a ideia de que algo monumental estava acontecendo. Para os seguidores de Jesus, esse foi um sinal claro de que a missão dele na Terra não havia terminado com sua morte, mas que um novo capítulo estava apenas começando. Esse momento continua a ser um dos eventos mais significativos na história cristã. Ele nos lembra que, através de Jesus, todos têm acesso a Deus, independentemente de sua condição, origem ou posição. Não é mais necessário um templo físico ou um mediador humano. Como Paulo escreveu, porque por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Efésios 2:18. O véu rasgado não foi apenas um sinal, mas uma promessa cumprida, revelando que Deus desejava proximidade com a humanidade. No instante em que Jesus morreu, a terra estremeceu violentamente. O Evangelho de Mateus descreve: a terra tremeu e as rochas se fenderam. Mateus 27, 51. Esse não foi um terremoto comum. Ele aconteceu em sincronia com outros sinais sobrenaturais, como o escurecimento do céu e a ressurreição de santos, que abordaremos mais adiante. O tremor de terra era uma forma de a criação responder ao sofrimento de seu Criador. Era como se a própria natureza estivesse declarando que aquele momento era único na história do universo. Esse terremoto foi mais do que um fenômeno natural. Ele foi carregado de significado espiritual. As rochas partidas simbolizam corações endurecidos sendo quebrados e um chamado para a humanidade despertar. O profeta Isaías havia profetizado: os montes tremerão diante dele e as colinas se derreterão. A terra será devastada por sua presença. Isaías 64:3. Para aqueles que testemunharam o tremor, ficou claro que estavam presenciando algo muito maior do que eles podiam compreender. Agora imagine o impacto psicológico desse terremoto nos habitantes de Jerusalém e arredores. Aqueles que zombaram de Jesus durante sua crucificação, ou até mesmo os soldados romanos que o crucificaram, não puderam ignorar o terror de ver a terra estremecer sob seus pés. O Evangelho de Mateus relata: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O tremor não apenas abalou a terra, mas também os corações dos que testemunharam, deixando uma marca eterna de reverência e arrependimento. Esse terremoto também simbolizou o colapso de antigas estruturas espirituais e a inauguração de uma nova ordem. As rochas fendidas eram um reflexo físico do que estava acontecendo no reino espiritual. A antiga aliança estava sendo cumprida e um novo pacto entre Deus e a humanidade estava começando. Assim como as rochas foram partidas, o poder do pecado e da morte também estava sendo quebrado naquele exato momento. O apóstolo Paulo ecoa esse sentimento ao declarar: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. O terremoto foi um prenúncio da vitória que estava por vir. Logo após a morte de Jesus,
Algo absolutamente extraordinário aconteceu. Muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. O Evangelho de Mateus registra: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que tinham adormecido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 52, 53. Essa ressurreição em massa foi um poderoso testemunho do impacto cósmico da morte de Jesus. Não apenas um homem morreu, mas o próprio poder sobre a morte estava sendo desafiado e vencido. Mas quem eram esses santos ressuscitados? Embora a Bíblia não forneça nomes, muitos estudiosos acreditam que eram homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento, aqueles que aguardavam a redenção prometida pelo Messias. Sua ressurreição não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um sinal de que a promessa da vida eterna estava sendo cumprida. Em Hebreus, encontramos uma referência àqueles que viveram pela fé. Todos estes viveram pela fé e não receberam o que havia sido prometido, mas viram-no de longe e se alegraram. Hebreus 11 e 13. Agora, no momento da morte de Jesus, eles finalmente estavam recebendo sua recompensa. O impacto desses santos ressuscitados foi imenso. Imagine a reação dos habitantes de Jerusalém ao verem seus entes queridos mortos caminhando novamente pela cidade. Isso não apenas reforçou o caráter milagroso da morte de Jesus, mas também foi um lembrete para todos de que sua missão transcendeu o físico, tocando até os reinos espirituais. Foi uma antecipação do que viria com sua própria ressurreição, como se Deus estivesse mostrando ao mundo um vislumbre da glória que seria revelada. Esse evento nos convida a refletir sobre o alcance do poder de Jesus. Sua morte não apenas redimiu os vivos, mas alcançou também aqueles que haviam partido em esperança. É um lembrete poderoso de que, para Deus, nem mesmo a morte é uma barreira. Como Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. A ressurreição dos santos foi um símbolo vivo, ou melhor, revivido, de que Jesus estava trazendo a vitória final sobre a morte e abrindo as portas para a vida eterna. Entre os eventos mais impressionantes após a morte de Jesus está a confissão de fé de um centurião romano. Este homem, um líder militar acostumado à brutalidade das crucificações, testemunhou os sinais sobrenaturais que ocorreram no Calvário e não pôde negar a verdade diante de si. Ele declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O impacto do momento foi tão avassalador que até mesmo um representante do poder opressor reconheceu que a morte de Jesus não foi comum. Foi o início de um reconhecimento universal do poder do sacrifício de Cristo. O que levou o centurião a essa confissão? Talvez tenha sido a combinação do terremoto, o céu escurecido e a forma como Jesus morreu, sem gritos de desespero, mas com palavras de perdão e amor. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Esses sinais visíveis e a força espiritual invisível daquele momento tocaram profundamente o coração do centurião. Um homem treinado para a violência foi desarmado pela paz e pela autoridade de Cristo, reconhecendo que algo divino havia acabado de acontecer. A confissão do centurião não era apenas uma declaração pessoal. Era um símbolo do que estava por vir. A mensagem de Jesus começaria a alcançar todas as nações, incluindo gentios como ele. O apóstolo Paulo viria a expressar essa verdade, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Romanos 1,16. A admissão do centurião foi um prenúncio de que o impacto de Cristo transcenderia fronteiras culturais, raciais e políticas.
Esse evento nos convida a refletir sobre o poder transformador do Evangelho. Se um homem endurecido pela guerra e pela crueldade pôde reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o que impede outros de fazerem o mesmo? A confissão do centurião continua a ecoar como um chamado para que todos, independentemente de seu passado, se voltem para a verdade de Cristo. Como está escrito, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 10, 11. Após a morte de Jesus, José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio que aguardava o reino de Deus, tomou uma atitude corajosa. Pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo dignamente. Essa decisão não foi fácil, pois associar-se publicamente a Jesus poderia trazer represálias. Ainda assim, José levou o corpo, enrolou-o em linho puro e o colocou em seu próprio túmulo novo, escavado na rocha. Como o Evangelho de Marcos relata, José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no linho e o colocou num túmulo escavado na rocha. Marcos 15:46. O sepultamento de Jesus foi cercado de simplicidade e reverência, mas também de significado profundo. O túmulo em que ele foi colocado era novo, nunca antes usado, cumprindo as profecias que diziam que o Messias seria sepultado com os ricos. Isaías profetizou: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Isaías 53:9. Cada detalhe desse momento parecia cuidadosamente orquestrado pelo próprio plano divino, demonstrando que nada acontecia por acaso. Esse ato de José foi uma demonstração de coragem e fé. Enquanto muitos discípulos de Jesus estavam escondidos com medo, José assumiu um papel público, honrando o mestre até mesmo na morte. Nicodemos, outro membro do Sinédrio, que anteriormente buscara Jesus à noite por medo, também participou do sepultamento, trazendo mirra e aloés para embalsamar o corpo. Juntos, eles mostraram que, mesmo em meio à oposição, há espaço para a honra e a devoção genuína. O túmulo selado com uma grande pedra parecia marcar o fim da história de Jesus, mas na realidade era apenas o começo de algo muito maior. Para os seguidores de Jesus, aquele foi um momento de dor e luto, mas como veremos, Deus estava trabalhando para transformar o desespero em vitória. Como o salmista declarou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. O sepultamento de Jesus é um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano maior. Depois que Jesus foi sepultado, as autoridades religiosas, temendo que seus seguidores roubassem o corpo e afirmassem que ele havia ressuscitado, pediram a Pilatos que colocasse um selo na pedra e uma guarda de soldados no túmulo. Ordene, pois, que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e roubem o corpo. Mateus 27:64. Essa decisão foi mais uma tentativa de silenciar a influência de Jesus, mas, ironicamente, acabou fortalecendo a evidência do milagre que estava por vir. O selo na pedra era um símbolo de autoridade romana, representando uma barreira inviolável. Qualquer tentativa de violá-lo seria punida severamente. Além disso, a presença de soldados armados visava intimidar qualquer um que se aproximasse. No entanto, esses esforços humanos não poderiam conter o poder divino. Como diz o Salmo: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O Senhor no céu ri, ele zomba deles. Salmos 2:1-4. Mesmo diante da resistência humana, o plano de Deus seguia adiante. A ironia do selo e da guarda é que, em vez de impedir a ressurreição, esses elementos serviram como testemunhas adicionais do milagre.
Quando o túmulo foi encontrado vazio, o selo quebrado e os guardas desorientados reforçaram que algo sobrenatural havia ocorrido. Deus usou as tentativas humanas de conter seu poder para confirmar a autenticidade do evento. Como Paulo escreveu, nada podemos contra a verdade, mas apenas a favor da verdade. 2 Coríntios 13:8. Esse episódio nos ensina que nenhum poder humano pode impedir o cumprimento dos planos de Deus. Por mais que as autoridades tentassem suprimir a mensagem de Jesus, seu túmulo vazio se tornaria o maior símbolo da vitória divina. O selo quebrado e a guarda impotente são lembretes de que as forças do mundo são incapazes de conter o poder daquele que venceu a morte. Como Jesus disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre." Apocalipse 1:18. E então aconteceu o momento mais grandioso de toda a história, a ressurreição de Jesus. Na madrugada do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo, mas o encontraram vazio. Um anjo lhes disse: "Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia." Mateus 28:6. Essa simples declaração mudou o curso da humanidade, anunciando que a morte havia sido derrotada e que Jesus estava vivo. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, mas a prova definitiva de que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus. Ela cumpriu profecias como as palavras de Davi: "Porque não abandonarás o meu corpo na sepultura, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição." Salmos 16:10. Era a confirmação de que o sacrifício de Jesus havia sido aceito por Deus e que ele tinha poder sobre a morte, o pecado e o inferno. A ressurreição foi também um sinal de esperança para todos os que creem. Ela garante que, assim como Jesus venceu a morte, aqueles que o seguem também terão vida eterna. Paulo escreveu: "Se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como também é inútil a vossa fé." 1 Coríntios 15:14. Mas ele ressuscitou, e essa verdade é o fundamento da fé cristã, inspirando gerações a viverem com coragem e propósito. Finalmente, a ressurreição de Jesus nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz esperando para brilhar. O túmulo vazio não foi apenas o fim de uma história, mas o início de uma nova era para a humanidade. Como Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Sua vitória é a nossa vitória, e seu túmulo vazio é a maior prova de que Deus é fiel e que suas promessas jamais falham. Agora você sabe as 7 coisas impressionantes que aconteceram após a morte de Jesus. Cada evento foi cuidadosamente orquestrado para mostrar que sua morte não foi o fim, mas o começo de uma nova história, a história da redenção da humanidade. Do véu rasgado ao túmulo vazio, cada detalhe revela o plano perfeito de Deus. Que lições podemos tirar desses acontecimentos? A principal é que o sacrifício de Jesus foi suficiente para quebrar todas as barreiras entre Deus e o homem. Seu amor é tão grande que nem a morte pôde detê-lo. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele e seguir seus ensinamentos para viver a plenitude de sua promessa. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais reflexões como esta. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também conheçam o impacto eterno da ressurreição de Cristo. E lembre-se, a história de Jesus não terminou na cruz. Ela continua viva em você.